capítulo 1, dos versos de 1 a 4. Enquanto os irmãos acham nas suas Bíblias, quero falar com você que está em casa. Você pode estar conosco aqui presencialmente, nos reunimos na Rua Peri, lote 6, aqui em Vila Norma, terças e quinta, às 19h30 e aos domingos, às 9 horas da manhã e também às 18 horas. Já encontraram? Deu até tempo de o pastor fazer aí o anúncio comercial, então vamos ler a palavra do Senhor que nos diz: Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pai querido, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor. A Tua palavra foi lida, Senhor Deus, e o desejo do nosso coração é tão somente ouvir a Tua voz santa. Retire de nós, ó Deus, qualquer coisa que possa ofuscar a beleza da Tua palavra, Senhor Deus, porque o Teu povo subiu a este lugar tão somente para ouvir ao Senhor. Fale conosco, ó Deus, esse é o desejo da Tua igreja, ouvir a Tua voz santa neste lugar. Assim nós oramos a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, a carta aos Hebreus é uma carta linda, porque apresenta a beleza da religião em Cristo Jesus. Precisamos entender o contexto dessa carta, assim como de algumas outras cartas gerais. A igreja era mista, composta por judeus e por gentios. Alguns judeus que seguiam as tradições judaicas e outros judeus, conforme nós assim chamamos, judeus da diáspora, que não apenas estavam longe de Israel, mas também estavam longe das suas tradições. Mas havia um problema no meio da igreja. Alguns judeus, talvez os mais ortodoxos, continuavam com as velhas práticas. Não comiam carne de porco, continuavam fazendo aquela purificação no templo, guardavam o dia de sábado, e houve a necessidade do autor falando aos hebreus, ou melhor, aos judeus, de que tudo aquilo que eles haviam visto e aprendido era apenas uma sombra daquilo que Jesus Cristo realizou na cruz. Então, a ideia do autor aos Hebreus é destacar a superioridade de Cristo sobre o judaísmo. E a gente pensa que essa é uma discussão do presente, né? Hoje se fala de intolerância religiosa. Então, deve-se processar o autor aos Hebreus, porque ele já no seu tempo destacava que o cristianismo é superior ao judaísmo. Mas ainda, meus irmãos, como propósito dessa carta, o autor aos Hebreus ele tenta transmitir todas essas orientações acerca de Cristo de uma maneira muito pastoral, muito cuidadosa. E o autor ele dá forças às admoestações com essas doutrinas, destacando o sacerdócio, a superioridade de Cristo. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós não vamos encontrar nenhum registro ou algum tipo de informação explicada com tanta clareza acerca do sacerdócio de Cristo e da efetivação da aliança de Deus para com o seu povo através da vida e obra do nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, essa carta tem algumas curiosidades. Nós não temos como afirmar quem é o autor dessa carta, mas algumas especulações já foram levantadas na história. Martinho Lutero, aquele que fixou as 95 teses contra as indulgências e penitência lá na igreja dentro da Catedral de Wittenberg, ele levantou um conceito nos seus dias, lá no século XVI, acreditando que o autor desta carta possivelmente seria Apolo. Tertuliano, já há muito tempo atrás, lá no século III, Tertuliano, para que os irmãos se lembrem dele, é aquele que vai desenvolver o conceito da Trindade. E Tertuliano também teve um palpite para os seus dias. Ele sugeriu que fosse Barnabé. Muitos outros teóricos do passado e no presente apontam para o apóstolo Paulo, porque consegue encontrar nesse estilo literário algumas palavras que se aproximam das epístolas paulinas. E também já foi levantado por alguns irmãos
uma outra possibilidade, apontando para a irmã Priscila, que o apóstolo Paulo vai citar numa das suas cartas, essa mesma, a esposa de Áquila. Lembra quando Paulo faz a saudação e cita Priscila? Também já levantaram a possibilidade que essa carta poderia ser de autoria dessa irmã. Meus irmãos, de tudo que eu já li e vi sobre a carta aos Hebreus, eu não consigo chegar a uma conclusão. Até entendo em partes algumas afirmações de alguns autores que a historiografia bíblica tem apresentado, mas eu prefiro comungar com um outro pai da igreja chamado Orígenes, que no 3º século, olhando para esse escrito, essa carta aos Hebreus, declarou o seguinte: somente Deus sabe com certeza quem escreveu essa epístola. Eu fico com Orígenes, só Deus sabe, e aprove o Senhor manter exatamente dessa maneira. Mas tem algumas curiosidades aqui que a gente percebe nessa carta. Diferente de outras cartas, de outras epístolas neotestamentárias, nós não vamos ver essa carta sendo dirigida aos destinatários, lembra? Escreva aos de Éfeso, os de Filipos e tudo mais, saudando. A gente não vê essa saudação costumeira, conforme vai aparecer com outros apóstolos de Cristo. Mas nós vamos enxergar grandes verdades de Cristo sendo apresentadas de uma maneira muito própria, de alguém que ou andou com Cristo, ou alguém que recebeu uma instrução direta pelos próprios apóstolos acerca de Cristo. E quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, para a nossa reflexão nessa noite, eu gostaria de propor o seguinte tema: Jesus Cristo, a exegese de Deus. Olha aí no versículo 1, o que o autor nos diz. Ele já nos apresenta dizendo que Deus se revelou aos nossos antepassados. E ele começa o versículo 1 nos dizendo que Deus falou com os antepassados, mas falou o que, meus irmãos? As verdades de Deus. Aquilo que nós conhecemos acerca de Deus tem como base no que Ele mesmo se revelou nas Sagradas Escrituras. E esse Deus que lá em Atenas se apresentava como um Deus desconhecido, era um Deus que desde o passado, conforme diz aqui o autor, já vem se revelando progressivamente ao homem. E o autor aos Hebreus, ele diz exatamente isso, que essa revelação, ela é algo que vem de Deus. Essa revelação que surge, que era anunciada pelos antepassados, o originador dessa revelação é o próprio Deus. E aí eu sempre faço uma relação com os nossos dias atuais, dias de revelamento, de visagens, de profetadas, de pessoas que têm se levantado no meio da igreja para dizer, para determinar, para apontar diversas coisas, e às vezes eu digo, peraí, nós precisamos ouvir a fonte original. Já houve o tempo pela qual Deus falava por intermédio de mediadores, mas esse tempo ele já passou, e o autor aos Hebreus, apontando para Cristo, vai dizer o seguinte: olha, Deus lá atrás falou aos nossos antepassados, Deus lá atrás começou a revelar a sua grandeza, Deus ele usou profetas para tornar a sua palavra conhecida ao povo. Mas a ideia do autor aos Hebreus, trazendo essa introdução a esse início da mensagem, era de apontar para Cristo. E tem algo que me chama muita atenção aqui nesse texto, meus irmãos, porque a palavra de Deus nos dias dos profetas, ela não era limitada, conforme nós falávamos hoje pela manhã. Hoje os pastores têm uma limitação, só podem pregar aquilo que já está revelado no texto sagrado, porque o cânon está fechado. E tudo aquilo que for acrescentado na palavra de Deus é anátema, é maldito, é maldição, e não serve para a edificação do povo. E aí o autor aos Hebreus está destacando exatamente isso, que não existe mais nos nossos dias profetas para acrescentar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela já foi revelada e começou a ser revelada no passado. E aí a gente precisa entender que esses que o autor aqui está destacando são alguns conhecidos por nós: Adão, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés. Todos esses homens foram levantados por Deus para revelar a sua vontade santa. Quando nós olhamos para os profetas, desde Moisés a Malaquias, Deus ele continuou de maneira progressiva a se apresentar e a se revelar para o povo. E à medida que esse Deus ia se revelando ao povo, o povo cada vez mais experimentava as grandezas de Deus, meus irmãos. Infelizmente, em nossos dias,
existem muitos homens e mulheres que estão tentando usurpar o trono de Cristo. E eu costumo dizer que, talvez por um equívoco de alguns crentes, né, por adorarem um Deus invisível, porém real, pensam que o trono está vazio. E a gente tem percebido muitas pessoas declarando, conforme conversamos hoje pela manhã: eis que te digo, varão. E eu costumo sempre dizer isso: você não diz nada, eu não digo nada, porque esse tempo já passou, meus irmãos. A historiografia bíblica vai, mais uma vez eu quero dizer aqui, que é só você olhar para o Gênesis, e vocês se recordam que quando o pecado ele entrou nesse mundo, já conversamos isso aqui, o pecado nos atingiu em 3 estágios: morte física, espiritual e eterna. E na morte espiritual houve um rompimento entre a comunicação de Deus com a sua criatura. Os homens agora levantavam as suas orações e não poderiam ser ouvidos por Deus. Deus falava com o povo e o povo não ouvia a voz de Deus. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele toma a iniciativa do pacto e Ele estabelece mediadores credenciados. Lembram do tríplice ofício? Rei, profeta e sacerdote. Isso era lá no Antigo Testamento. Então havia homens credenciados e habilitados por Deus para fazer essa função. Por isso que os profetas do passado não faziam como os homens hoje: eis que te digo. Mas os profetas do passado diziam: assim diz o Senhor. Porque era Deus falando, meus irmãos. E conforme eu disse aqui pela manhã, o que nós entendemos hoje é que Deus ele continua falando à igreja, é claro, mas não pelo profeta, e sim pela sua palavra revelada. E aí sim, seja o homem, a mulher, o líder da igreja, o pastor, quando ele prega a palavra de Deus com fidelidade, aliada à unção miraculosa do Espírito Santo, aí sim temos Deus falando com a igreja. E o autor aos Hebreus ele destaca isso aqui, que Deus ele sempre falou com o povo e começou com os antepassados. E sabe qual é o ponto que a gente começa a confundir na igreja nos dias atuais? Nós confundimos iluminação com inspiração. Iluminação, queridos irmãos, é a influência do Espírito Santo, que nos capacita a compreendermos e a proclamarmos a verdade bíblica. Por isso que quando nós temos aqui esse momento de oração, de iluminação, não apenas para que o pastor ou o irmão que esteja pregando venha aplicar a palavra de Deus da maneira que Deus quer, mas para que também possamos compreender aquilo que Deus quer falar conosco. Isso é iluminação e isso, é claro, prevalece nos nossos tempos e vai continuar até a volta de Cristo. O que nós não temos mais, meus irmãos, e às vezes confundimos, é a inspiração. E a inspiração se refere exatamente quando Deus ele tomava homens credenciados e chamados para si para revelarem a sua vontade santa. E aqueles profetas inspirados por Deus não habitavam na corte, não comiam na mesa do rei, viviam no deserto, porque eram homens que não estavam negociando com a palavra, negligenciando as verdades bíblicas, mas eram aqueles que entregavam as verdades de Deus, custe o que custar, mesmo que ele dissesse algo ao rei, e esse rei, por não se agradar com essa palavra, cortasse a sua cabeça fora. Esses eram os verdadeiros profetas de Deus. Em nossos dias, aqueles que se intitulam profetas, não pregam o que Deus revela, pregam a seu bem prazer, pregam aquilo que as pessoas querem ouvir, pregam massageio de ego. E em muitos momentos nós nos confundimos com essas mensagens tão doces e tão amáveis, e achamos que essas são as verdades que Deus quer revelar para nós. O autor aqui, aos Hebreus, quando ele aponta para o passado, dizendo que Deus se revelou pelos pais, pelos profetas, pelos antepassados, o autor aos Hebreus está dizendo o seguinte: esse período já passou. O cânon ainda não estava fechado naquele tempo, mas ele já apontava para aquele que era a palavra revelada, o Logos. E por esse motivo, se você olhar aí no versículo 2, ele vai dizer que Deus ele se revelou através do seu Filho. E eu volto a lembrar do pecado original. Eu volto a lembrar da sanção de morte nos 3 estágios. Todos aqueles mediadores eram provisórios: o rei, o profeta e o sacerdote. Todas as ofertas que os homens faziam diante de Deus, nos sacrifícios expiatórios, eles eram limitados, porque para um novo pecado, uma nova oferta.
Lembra da máxima, né, veterotestamentária? Sem derramamento de sangue não pode haver purificação dos pecados. Mas agora o autor aos Hebreus, ele aponta para o Filho, meus irmãos. E por intermédio da obra que Jesus Cristo realizou na cruz, a morte espiritual ela foi vencida. E é exatamente por esse motivo que o texto bíblico vai dizer que o véu ele é rasgado de ponta a ponta. E agora nós podemos não apenas olhar para Deus, mas nós podemos declarar: Abba, Pai, Paizinho. E agora nós temos uma relação pessoal com esse Deus. Deus, ele se revelou através do seu Filho. O Verbo se encarnou, conforme vai dizer o evangelista João. E o Verbo encarnado fez com que o Deus desconhecido tornasse conhecido pelos homens. A palavra, ela foi anunciada pelos antepassados. E essa palavra revelada em Cristo, o Logos, não era basicamente diferente daquilo que estava sendo anunciado. Por isso que o autor aos Hebreus destaca, meus irmãos, nesse texto, sobre essa plenitude da revelação de Jesus Cristo. E aí precisamos entender também que Cristo, ele não é uma nova revelação. Quando olhamos os evangelhos e vemos a confusão que Jesus Cristo causava nos fariseus e nos escribas, não é porque Cristo estava trazendo um novo evangelho, mas Cristo estava apresentando a palavra, como ela foi originada em Deus. Os fariseus não entendiam isso, se intitulavam doutores da lei, se intitulavam mestres dos escritos divinos, mas é em Jesus Cristo, o Verbo, a palavra revelada, que a compreensão exata do ser de Deus vai se consumar e ser compreendida pelo homem. Queridos irmãos, Jesus Cristo, a palavra viva, ele trouxe plenitude, riqueza, multiplicidade. E hoje nós não temos na Bíblia o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não escreveu nada, as suas palavras foram transcritas, foram transmitidas, mas Jesus Cristo não escreveu nenhum texto. Porém, ele separou homens cheios do Espírito Santo para continuar revelando Deus através da sua encarnação. E essa palavra, a palavra de Deus, por causa da autoridade de Cristo, por causa do Verbo revelado, ela tem não apenas autoridade, mas ela fala aos nossos corações, ela nos molda de acordo com a vontade de Deus. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender que desde os antepassados, passando por Cristo e até os dias atuais, Deus, ele sempre nos chamou para experimentarmos nele. Não precisamos de profetadas, não precisamos de visagens, não precisamos buscar oráculos para descobrir o nosso futuro. Quer saber do seu futuro? Quer conhecer a si mesmo? Quer conhecer a Deus? Quer conhecer o seu próximo? Basta apenas que meditemos nessa palavra, que é a palavra revelada de Deus. E aí no final, meus irmãos, olha aí no versículo de número 3, já caminhando para o fim dessa perícope, o autor aos Hebreus vai dizer que a palavra vem com os antepassados, a palavra se consuma na pessoa de Cristo, mas a palavra em Cristo aponta para o resplendor da glória de Deus. E aí quando a gente começa a entender o que o autor está dizendo aqui, Jesus Cristo é exatamente essa claridade excessiva, meus irmãos, é exatamente esse fulgor intenso. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é a luz e nele não habita treva alguma. E se nós, homens, caminharmos conforme a orientação dos profetas desses dias, nós caminharemos em trevas, porque somente em Cristo há a verdade e a luz, meus irmãos. Por isso que o Evangelho vai registrar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe verdade fora de Cristo. Não existe caminho que nos conduz à salvação no nosso Deus que não seja no caminho do nosso Salvador. Então nós precisamos entender o que a palavra de Deus nos revela e fala sobre Cristo para nós, meus irmãos. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a luz do mundo. E o nosso mundo hoje tem caminhado na escuridão, meus irmãos. E às vezes algumas pessoas, até dizem, não tem mais jeito. Algumas pessoas até dizem o seguinte, alguns poucos esperançosos: Jesus é a luz no final do túnel. Jesus, ele é mais do que isso. Jesus é a luz que ilumina todo o mundo e também todo o túnel. Jesus Cristo é a bússola que
trilha o caminho do peregrino rumo à cidade celestial. E nós ainda ficamos querendo ouvir os profetas dos nossos dias. Jesus, ele irradia, conforme diz aqui o texto, a luz da glória, da perfeição, da majestade de Deus, conforme a Nova Almeida traduziu para nós aí. E quando nós olhamos essa linda história que o autor aos Hebreus compartilha aqui conosco, ele diz que os homens, através dos antepassados, ouviram falar sobre Deus. Mas na pessoa de Jesus Cristo, volto a dizer, os homens puderam entender quem verdadeiramente Deus é. Tem algo curioso aqui, meus irmãos, que embora Cristo ele seja a verdadeira luz, ele também reflete, ele irradia a luz e a glória de Deus. E o evangelista João, no capítulo 1, no verso 14, vai dizer o seguinte: temos visto a glória de Deus. João disse, a glória do unigênito que veio do Pai, cheio de graça e verdade. Por isso o autor aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Que Jesus Cristo é a extensão, meus irmãos, da glória de Deus. Quer conhecer a Deus? Volto a dizer, basta apenas que conhecemos a Cristo. Muitos homens e mulheres não conhecem a Deus, porque ainda não conheceram a Jesus Cristo. Por isso há uma necessidade última e urgente de falarmos e anunciarmos sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque as pessoas têm somente palavras bonitas e evasivas sobre Cristo. Eu amo Jesus, faz um coraçãozinho, Jesus é o meu guia, Jesus é isso, Jesus é aquilo, mas essas mesmas pessoas não desfrutam de uma relação íntima com o nosso Senhor. Queridos irmãos, volto a dizer, não precisamos ficar correndo atrás de oráculos humanos, não precisamos de encontros para recebermos revelação, mas se nós quisermos receber uma revelação segura, só existe um caminho: meditar na palavra de Deus já revelada. E as escrituras do Gênesis ao Apocalipse apontam para Cristo. Os antepassados apontaram para Cristo. Os patriarcas falaram dele. Os profetas anunciaram a sua chegada. Os evangelhos retratam a sua obra, morte e ressurreição. E as epístolas gerais e também o livro do Apocalipse aponta para o seu retorno glorioso para buscar a igreja. Precisamos de algo a mais do que isso, meus irmãos. Tudo aquilo que nós precisamos para prestar um culto a Deus já foi revelado nas Sagradas Escrituras. Por isso ele diz aqui, Jesus Cristo é representação máxima do ser de Deus. Significa que o próprio Deus imprimiu a sua estampa no ser de Cristo, meus irmãos. E eu quero dizer uma coisa para você, palavra de Deus para a sua vida, permita-me dizer isso. Se você ainda está correndo atrás de revelação, se você ainda está frequentando esses lugares porque o irmão, a irmã é o oráculo de Deus e vai revelar a vontade santa para a sua vida, cuidado, porque talvez você está buscando naquilo que não é o original. Talvez você está recebendo uma palavra pirateada, e tem muito crente pirata por aí. Está na hora de nós abandonarmos o falso, o incorreto, e nos alimentarmos daquilo que é verdadeiro, santo, aquilo que é original. E o autor aos Hebreus diz que o original já foi revelado. Não precisamos de fontes falsificadas e adulteradas. Precisamos é conhecer a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E eu quero concluir, meus irmãos, essa reflexão olhando para essa declaração que o autor aos Hebreus faz aí no versículo 3. Olha o que está escrito aí. Ele diz que Cristo sustenta todas as coisas, meus irmãos, pela palavra do seu poder. O autor está dizendo aqui que Jesus Cristo é o governador do universo. E tem crente que não entende isso ainda, meus irmãos. Falávamos ainda hoje pela manhã sobre isso. Tem crente que acha que existe uma guerra de poderes. De um lado, representando as forças do mal, Satanás, o terrível, o implacável. Do outro lado, Deus, que no final vai vencer. Se você pensa assim, eu preciso te dizer uma verdade bíblica. Essa não é a revelação de Deus. Porque a Bíblia não nos fala sobre um combate. A Bíblia não nos fala de uma luta de espadas entre o bem e o mal. A Bíblia diz que tragada foi a morte pela vitória. E o vitorioso já foi consagrado na cruz.
O diabo não é dono de nada, eu falava aqui pela manhã no estudo, nem do inferno. E se o inferno tem um rei, o nome do rei é Jesus Cristo. Por isso o autor diz aqui que ele é o governador de todas as coisas, do universo, do céu, da terra e debaixo da terra. Basta Jesus Cristo dizer uma única palavra, e todas as coisas ouvem a sua palavra, e mais do que isso, obedecem a sua voz. O autor ainda diz que esse Cristo, governador de todas as coisas, foi o mesmo que realizou a purificação dos nossos pecados. O autor aos Hebreus diz que este que é o autor e consumador da fé, o governador do universo, o que purificou os pecados, é o mesmo que está assentado à destra do Pai. E tem crente que também não entende isso. Significa que sob Jesus Cristo está todo o poder, meus irmãos. A ele foi outorgado toda a autoridade. E não existe nenhum ser, nem entre os homens, nem nos céus, nem entre os anjos, que tenha um nome superior e excelso a Cristo. Significa que tem muito crente que não adora a Deus na beleza da sua santidade, que oram a Deus pensando que Jesus Cristo é um ser limitado, que oram a Deus pensando que Jesus Cristo precisa prender o dragão na caverna para ser vitorioso. Precisamos entender quem é Jesus Cristo, e o autor apresenta com essa beleza aos judeus, que talvez ainda não estavam entendendo quem era verdadeiramente a pessoa de Jesus Cristo. Estar à destra do Pai, queridos irmãos, significa que Cristo, após a realização da sua obra mediadora, ele agora ocupa um lugar de honra ao lado do Pai. Porém, mais do que isso, agora Jesus Cristo, ele tem, volto a dizer, para você guardar isso aí na sua mente, a autoridade para governar. Por isso, e aí a gente começa a juntar os caquinhos, permitam-me dizer assim, nessas escrituras, e vamos entender algumas coisas. Lembra de Marcos capítulo 5, do encontro de Jesus Cristo com aquela legião de demônios que estavam sob aquele homem lá em Gadara? Eles reconheceram Jesus, se prostraram diante dos seus pés, mas fizeram a seguinte declaração: que temos nós contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Vieste para perturbar-nos? Aqueles seres malignos estavam dizendo o seguinte: olha, nós te conhecemos, nós sabemos que tu és o Filho do Altíssimo, mas ainda não é chegado a hora do Senhor nos lançar para o abismo. Eles estavam reivindicando o direito de permanecer ali. Mas após Jesus Cristo subir a cruz, obter a vitória sobre a morte, ressuscitar do terceiro dia, subir aos céus, está à destra do Pai, agora ele tem toda a autoridade e todo o governo, meus irmãos. Não existe nenhum ser tão majestoso quanto o Senhor. Jesus Cristo é o verbo que nos recria a cada instante. É Jesus Cristo que nos orienta, que nos dirige, que nos capacita, que nos santifica. É por intermédio desse Cristo que o autor aos Hebreus destaca aqui, que os nossos gemidos sobem ao coração de Deus. E eu sempre digo isso e não vou cansar de dizer: a nossa adoração não passa do teto da igreja porque somos grandes adoradores. Parem de ser tolos, permitam dizer isso para vocês. Talvez não seja a nossa realidade, mas tem um monte de crente pensando isso. A nossa adoração chega ao trono de Deus por causa de Cristo. E hoje nós estamos cultuando a Deus aqui nessa noite, reunidos neste lugar, por intermédio desse Cristo, esse que tem toda a autoridade, o cabeça da igreja, a rocha fundamental, meus irmãos. E é exatamente esse Cristo, com a sua autoridade santa, que tem o poder de receber os nossos louvores. É esse Cristo que tem o poder de receber as nossas orações. É esse Cristo apresentado aqui, que tem a capacidade, aliado ao Espírito Santo, de ajudar a nós produzirmos a oração aceitável ao nosso Deus. Significa que a nossa vida, essa foi a lição da UPA hoje pela manhã, lecionado pela nossa irmã Otília. Significa que a nossa vida, a nossa adoração, o nosso culto e tudo que nós fazemos na vida só tem sentido por causa de Jesus Cristo. Para o crente, se o crente na sua vida não conhecer esse Cristo, permita-me lhe dizer, a sua vida não tem sentido. Porque o que dá sentido à nossa vida é Jesus Cristo. E a Confissão de Fé de Westminster, na sua primeira pergunta, conhecida por todos nós, já diz que a finalidade principal do homem, lição da UPA hoje pela manhã, é adorar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Mas para fazermos isso, temos que seguir a cartilha do autor aos Hebreus.
conhecer quem é Cristo. E eu quero encerrar com o título dessa reflexão: Jesus Cristo é a exegese de Deus. Quando você conhece a Cristo, você conhece a Deus. Quando você conhece Cristo, a sua vida começa a ter um novo sentido. Quando você conhece a Cristo, a sua vida passa a ser uma vida de adoração a Deus. A adoração não é a maneira pela qual nós cantamos. A adoração é a maneira pela qual nós vivemos diante do Senhor. Pense nisso e que o Senhor nos abençoe nessa noite. Vamos nos colocar de pé? Podemos orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós falamos contigo nessa noite, Senhor. E a carta aos Hebreus, ó Deus, nesse pequeno trecho que nós acabamos de ler, apresenta, Senhor, a supremacia de Cristo, o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, ó Pai. E nesta noite nós podemos nos achegar ao Senhor por intermédio de Jesus Cristo, que se entregou por nós na cruz. Hoje nós podemos, ó Pai, ter um relacionamento com o Senhor pessoal e íntimo, porque Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho para chegarmos ao Senhor. Há muitos profetas em nossos dias, ó Pai, falando coisas, ensinando coisas, ó Deus. Sabemos que através da instrumentalidade de muitos homens e mulheres o Senhor tem se revelado, mas infelizmente através da infantilidade de muitos homens e mulheres a Tua palavra tem sido blasfemada, ó Pai. Mas nós que somos santos e espirituais, nós que recebemos do Senhor o discernimento do Espírito Santo, ó Pai, para discernir o falso do verdadeiro, para compreender o correto daquilo que foi adulterado, nós queremos ficar, ó Deus, com a fonte original que é a Tua palavra. E Jesus Cristo é a palavra revelada, Pai. Queremos ficar tão somente com Cristo. Não queremos oráculos, não queremos profecias, ó Deus, dos homens, mas queremos entender a Tua vontade santa para cada um de nós, ó Pai. Não para sermos especiais entre os homens, mas para andarmos e nos relacionarmos de uma maneira correta e santa com o Senhor. Abençoe a Tua igreja, Senhor Deus, nos abençoe nessa noite. E que esse Cristo, Senhor Deus, revelado nas Sagradas Escrituras, seja o Cristo da nossa adoração. Fica conosco, ó Pai. Leva-nos agora aos nossos lares, ó Deus, dá-nos uma noite de paz, uma semana abençoada na Tua presença. E que anunciemos esse Cristo, ó Pai, que o autor desconhecido aos Hebreus, com tanta alegria proclamou, dizendo que Ele era superior a todos os outros deuses. Que o Senhor seja adorado, ó Deus. Em nome de Cristo, assim nós te louvamos hoje e sempre. Amém e amém. Ainda de pé, quero chamar o reverendo Rui, que estará impetrando a bênção sobre nós, e logo após estaremos nos despedindo, não de Cristo, não de Deus, mas desse momento de culto ao Senhor. E os nossos irmãos visitantes, aguardem o pastor Ricardo chegar lá no final, juntamente com o pastor Rui, que nós queremos cumprimentá-los antes dos irmãos irem embora. Irmãos queridos, nós estamos no mês do lar. No próximo terça-feira teremos o culto da família, o culto do lar aqui na igreja. No dia 31, no último dia do mês, terça-feira, estaremos encerrando assim os trabalhos do mês do lar. Você, família, deverá participar nesse dia. A nossa convocação é que você traga o familiar teu nesse dia, que você venha, apresente uma poesia, apresente um louvor, faça uma oração de gratidão pela sua família, pelo mês do lar. Então, o nosso convite é para você, que está do outro lado também, nos ouvindo e nos vendo, que você possa estar aqui no dia 31, juntamente com sua esposa, com seus filhos, para agradecer a Deus o momento que nós passamos de pandemia, que não podemos estar juntos. Lembrando disso, que estamos no ano de 2022 e possamos estar juntos aqui, agradecendo a Deus pela nossa família. Você que veio, o irmão que veio com a família hoje aqui também, eu posso estar abençoando cada um de vocês, ok?
Fica assim o nosso convite, 19h30. Terça-feira, será o diácono Mário, estará trazendo a palavra. No dia 31, nós estaremos dirigindo esse culto de gratidão a Deus com as nossas famílias presentes conosco. Ok? Que a vida, amigo e irmão, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver e que a chuva caia suavemente no teu lar até nos encontrarmos novamente. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as santas e doces consolações do Espírito Santo repousam sobre vós, sobre o nosso lar, sobre sua família, hoje e agora, para todos sempre. Amém.